Você já percebeu que os modelos de assinaturas estão cada vez mais comuns no mundo? E isso acontece por um simples motivo: as pessoas estão comprando experiências. É o que acontece com as assinaturas de carros, por exemplo. Muitos confundem com aluguel, mas existe uma diferença entre assinar e alugar. Quando você aluga um bem apenas, você está tomando a posse daquele bem, pagando por isso, mas arcando com diversos custos relacionados a esse bem, e você pode simplesmente manter esse bem alugado, renovando o prazo de aluguel, o contrato, ou simplesmente em determinado momento parar de pagar o aluguel quando finda o contrato e abandonar esse bem ou sair dele, se for o caso, por exemplo, de um aluguel de imóvel. Na assinatura é um pouquinho diferente. Quando você assina algo, como no caso dos veículos, essa assinatura te proporciona algumas vantagens em relação ao aluguel, tais como as liberações de alguns custos e algumas burocracias que você teria se alugasse de fato. Então a assinatura te traz mais comodidade do que um aluguel, mas funciona de maneira semelhante com pagamento de parcelas, por exemplo, ou o pagamento integral da assinatura pelo prazo que você vai ficar com aquele bem. Recentemente, inclusive, saiu uma matéria sobre assinaturas de veículos que estão cada vez mais comuns, tanto pelas próprias marcas de veículos que estão proporcionando isso, quanto as locadoras de veículos que estão apostando muito nesse modelo também. Aqui fala, por exemplo, que esse mercado de assinaturas de veículos cresceu 16,4% em 9 meses, ou seja, anualizado isso aqui dá mais de 20%. E cara, 20% de crescimento no ano é muita coisa. E é interessante que a maior parte das pessoas que eu vejo falando sobre aluguel de veículos, aquelas que têm a experiência de fato, que alugaram, gostam bastante da ideia de alugar, não se arrependem de fazer isso. Alguns inclusive já estão renovando as assinaturas que, via de regra, quando a gente fala de carros, são de 12 até 48 meses. E alguns motivos que levam as pessoas a optar pelo modelo de assinatura e não comprar um veículo, por exemplo, são justamente a praticidade, os itens inclusos, como por exemplo seguro, não precisa ir atrás de documentação, já tem todas as revisões inclusas, não tem aquelas despesas extras e para alguns é um diferencial também o fato de não descapitalizar, porque quando a gente fala de um automóvel, por exemplo, sendo comprado à vista, a gente encontra ali o melhor preço, só que esse dinheiro sai de uma aplicação, por exemplo, onde estaria rendendo, diferente da assinatura que você pode optar por pagar mensal, por exemplo, né? Não tem juros ali, é uma mensalidade de fato, é uma parcela fixa que você vai pagar na assinatura e isso faz com que você não descapitalize. E no final das contas isso aqui faz muita diferença para muita gente, não só pela questão de render, quanto pela questão de continuar com o dinheiro que traz opcionalidade, né? Quanto mais liquidez a gente tem, mais boas opções para, de repente, investir em alguma outra coisa ou conseguir algum desconto melhor em algum outro item pelo fato de ter o dinheiro. E isso é, de fato, relevante. Tem um outro mercado que eu quero trazer aqui também, que é o mercado de iPhones, que também tem crescido muito aqui no Brasil. Inclusive faz muito sentido tanto para quem não consegue comprar esse item à vista, quanto para diversas pessoas que precisam ter ali sempre um modelo mais atual, como por exemplo, pessoas que trabalham com o digital e precisam estar se reinventando o tempo todo, precisam de aparelhos atuais, com boas baterias, com a última tecnologia, as melhores câmeras, etc. Quem é influenciador digital, por exemplo, precisa dessa atualização constante e uma assinatura pode garantir isso de uma maneira bastante prática. E só para você ter uma ideia, a Alugator, que é a maior empresa de assinaturas de iPhones da América Latina, tem hoje uma fila de espera de clientes cadastrados para ter o iPhone locado, né, para alugar um iPhone, de cerca de 800 mil pessoas. É uma demanda que certamente chama bastante atenção e, inclusive, só para você ter uma ideia, se fosse comprar esses 800 mil iPhones para fornecer para todas essas pessoas que estão interessadas de fato, isso daria mais de 4 bilhões de reais. Bom, mas vamos buscar entender melhor porque tem tanta gente querendo assinar um iPhone. Além do iPhone ser um dos objetos mais cobiçados do século, a gente já viu que em termos de praticidade a assinatura entrega bastante para as pessoas. Eu falei da assinatura de carros, mas na assinatura de iPhones a gente tem algo bastante semelhante aqui. Eu vou mostrar inclusive no próprio site da Alugator aqui alguns diferenciais que eles trazem, né? Para a gente fazer uma análise também
dos pontos positivos, dos diferenciais e de preço financeiramente. De comodidade, você já vai ver aqui que faz bastante sentido. Mas financeiramente, será que faz ou será que não? A gente já vai descobrir isso. Eu fiz um cálculo aqui, fui atrás de algumas informações para a gente poder compilar todos esses dados aqui e para você ver se daqui a pouco faz sentido para você ou não. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tô no site da Alugator. Eles trazem aqui um modelo servindo de exemplo do iPhone 13, 128 GB, comprado em uma loja e assinado na Alu Invest por 12 meses. Eles trazem aqui esse preço, tá? De R$6.000 aproximadamente na compra. Já vou falar sobre isso. E aqui no aluguel, R$2.947. Aqui acima, a gente tem os diferenciais. Comprando em uma loja, você paga só pelo celular, sem proteção contra roubo e furto, sem proteção contra danos, dor de cabeça na revenda, sem capinha e sem película, sem carregador. Assinando a Alu, então os diferenciais que eles trazem aqui. Proteção completa contra roubo e furto qualificado, ou seja, tem um seguro aqui por trás. Proteção completa contra danos também. iPhone reserva em caso de reparo. Possibilidade de troca todo ano. Película e capinha e frete grátis. Agora vamos fazer um cálculo bem mundo real aqui em relação aos valores. Eu já fiz isso aqui e vou trazer aqui para você agora esses números. Dando uma pesquisada aqui nas lojas, eu encontrei o iPhone 13 de 128 por 4.700. Foi o preço mais baixo que eu encontrei. É claro que se você for na loja da Apple, provavelmente você vai pagar algo em torno daqueles R$6.000 que a Lu está mostrando ali. Mas eu já estou trazendo aqui um cálculo que talvez faça mais sentido para as pessoas que pesquisam bastante e encontram preços melhores, né? Então, já estou aqui com 4.700. O seguro, que está aparecendo na tela agora para você, eu encontrei por R$707, com esses itens inclusos aqui, né? Da assinatura da Alu, proteção completa contra roubo e furto e proteção completa contra danos. Se a gente for acrescentar aqui película e capinha, eu estou colocando aqui mais ou menos o que eu gastei no meu celular em película e capinha. Na verdade eu gastei um pouquinho mais, eu poderia ter gasto algo em torno de 150 com uma boa película e uma capinha que não seja aquelas capinhas tão ruins assim, né? Então, mais R$150, R$200 de um carregador original Apple, na assinatura da Alu já vem com carregador. E tem um outro detalhe aqui que é a revenda. Então vamos supor que você compra esse iPhone, você vai continuar com o item e vai poder revender ele depois, coisa que na assinatura você não pode. Você está com a assinatura, está com a posse do iPhone, não vai ter prejuízo com a depreciação, mas também você não está comprando bem. Então você não vai ter o que vender depois, né? Quando você compra ele, você pode vender. Eu dei uma boa pesquisada aqui, tanto em preços, compilando dados de preços aqui, com iPhones usados à venda, depois vendo o preço anterior, por quanto foi comprado, etc. Olhando em alguns sites, algumas análises. A média que eu encontrei de desvalorização aqui para um modelo similar é de 33%. Ou seja, o iPhone, a gente pode até pegar o iPhone 13 como exemplo aqui, né? iPhone 13 128 GB. Lá, de um ano atrás, por exemplo, para agora é o que a gente encontra aqui de desvalorização. Então tem que colocar isso aqui na ponta do lápis, né? Porque a gente não vai vender depois por 4.700. Tem esse deságio aqui. Em termos de custos, no ano ele foi para R$ 5.757. Na venda, então, tirando esses aproximadamente 33%, eu consigo aqui colocar que eu vou vender ele por 3.150, tá? Jogando direto. Ou seja, eu tenho aqui um custo total, no final das contas, de R$ 2.607. É isso que eu estou deixando para trás se eu comprar o iPhone, ficar um ano com ele e, na sequência, revender. Agora, por outro lado, se eu for fazer a assinatura aqui na Alu, exatamente com aqueles números que a gente encontra aqui no site, né? Eu vou ter aqui R$ 2.652,30 pagos pela assinatura ao comprar à vista no Pix. Então, estou fazendo uma comparação aqui desse iPhone comprado por 4.700 à vista com a assinatura à vista também.
né? Então ela vai sair por 2.652 porque tem 10% de desconto aqui na compra do Pix. Dá para fazer parcelado também, e aí você compara o parcelado com o parcelado. Estou fazendo aqui a comparação dos dois à vista para deixar justo. E aí quando eu olho para a diferença da assinatura da Lu por um ano para compra do iPhone, eu chego em R$ 45,30 de diferença de um para o outro. A assinatura da Lu custa R$ 45,30 mais nessa comparação que eu fiz aqui. R$ 45,30, a gente pode dizer que praticamente é nada, né? Se alterar alguma coisinha aqui, daqui a pouco o preço que você vai encontrar do iPhone já vira o jogo, já a assinatura passa a ficar mais barata do que o iPhone e vice-versa. É muito pouca essa diferença. A gente pode até dizer que com a margem de erro aqui é a mesma coisa, com a diferença da comodidade toda da assinatura. Por isso que tanta gente tem buscado a assinatura. A gente encontra aqui alguns porquês, né? Então, como eu falei, toda a questão da comodidade, preços se equivalem, e tem que lembrar aqui que a gente não corre na hora da venda o risco do golpe, né? Porque isso sempre pode acontecer. Eu mesmo já sofri golpe vendendo pelo Mercado Livre, por exemplo, onde a pessoa simplesmente falou que o meu aparelho tinha começado a pifar, deu problema, etc. Sendo que era um aparelho semi-novo, digamos assim, o aparelho que eu vendi. E no final das contas ela me mandou de volta, ela tinha aberto o aparelho, tinha tirado tudo que tinha dentro, né? Me entregou só a carcaça dele, enfim, tomei um golpe pelo Mercado Livre. Outro tipo de golpe, né? Tentando vender na OLX. Eu perdi a conta de quantas e quantas vezes tentaram me aplicar golpes, e obviamente se você não estiver muito ligado aqui, você pode cair em algum desses golpes, até alguma coisa mais séria, como roubo não só do iPhone, mas de algum outro item, de dinheiro, etc. Então, se evita tudo isso, né? Fora o desgaste da negociação, que isso é relevante, você perde bastante tempo, as pessoas vão tentar baixar o preço, aí às vezes eu tento vender por 3.150 como eu coloquei ali, mas eu tenho que no final das contas vender por 2.950 porque tem toda a negociação, etc, etc. Então, com esse todo aqui, eu também tenho uma perda e eu preciso computar isso. E em resumo, pode ser que você avalie que não faz sentido fazer assinatura para você, mas para muita gente faz, e essa demanda é explicada nesses detalhes. Quando a gente esmiuça tudo, parece que faz muito mais sentido do que quando falam pra gente, olha, custa X fazer uma assinatura de um iPhone por um ano. Parece meio estranho, até porque a gente não fica com o aparelho depois. Mas quando a gente bota na ponta do lápis, coloca todos esses itens aqui lado a lado, faz sentido para muita gente, pelo menos. E um outro ponto que eu quero trazer aqui é que a Lu não consegue suprir essa demanda toda, porque ela precisaria, como eu falei anteriormente, comprar todos esses iPhones. Inclusive eu já fiz vídeo aqui explicando que a Lu faz captação de investimento, ou seja, ela abre para o mercado, para o varejo, né? Qualquer investidor consegue investir lá, aplicar num CCB, que é um investimento, né? Um contrato de renda fixa, que tem garantia, por exemplo, dos próprios iPhones, o aval dos sócios, etc. Não é aquela renda fixa convencional que tem o FGC, até os 250 mil cobertos, não, ela é muito mais parecida como uma debenture, como um certificado de recebível imobiliário, certificado de recebível do agronegócio, que são títulos também negociados na renda fixa, mas que não se enquadram como aqueles títulos bancários que tem FGC, né, a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Por isso, esses títulos pagam mais, ou seja, se a gente vai encontrar lá num CDB 14, 15, no máximo 16% pré-fixado, nesses outros investimentos é comum que a gente encontre títulos pré-fixados pagando 18%, 19%, às vezes até 20%, como é o caso dos CCBs aqui. A gente já chegou a ter caso de CCB pagando 23% ao ano. E eles têm um modelo bem interessante para captação, não faz sentido para todos os investidores, justamente porque envolve um risco moderado dentro da renda fixa, né? Aquele risco baixo dentro da renda fixa fica mesmo para aqueles investimentos que têm a cobertura do FGC, e esses outros investimentos que não têm a cobertura do FGC já têm um risco mais moderado, né? Eles já são mais arriscados e é por isso que eles pagam mais, inclusive. Então isso aqui não é para todos os perfis de investidores, é para o investidor que entende o formato e que já tem uma certa diversificação, não vale a pena pegar todo o capital e colocar num investimento, numa aplicação assim, né? Isso aqui serve muito bem como uma diversificação para buscar uma rentabilidade maior. E tem um outro detalhe, você não encontra os CCBs nas corretoras. Isso aqui facilita, inclusive, para que a Lu
pague mais para o investidor porque não tem intermediário, ela elimina ele, né? Se você acha que aquele CDB tá pagando para você X e nada para a corretora, você se engana. A corretora também ganha um percentual, então acaba que no final das contas o banco que está tomando aquele empréstimo com você está pagando X, você recebe Y porque parte disso fica no meio do caminho com os intermediadores, né? Já quando é uma negociação direta com o emissor, por não ter intermediador, tem a possibilidade de pagar um pouco mais também, né? Fora aquele detalhe de não ter o FGC que eu falei. E para investir nos CCBs da Alu, por exemplo, você precisa preencher um cadastro lá. O link para fazer isso eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, então clica nesse link, você vai preencher um cadastro lá e o próprio pessoal da Alu vai entrar em contato com você. Você precisa ter o perfil para investir, até porque esses CCBs são captados aqui com um mínimo de investimento de 25, 30 mil via de regra. Tem muita gente que questiona, inclusive, a segurança de um CCB, né? Eu mesmo invisto desde 2017 em CCBs e sempre tenho um percentual da minha carteira destinado para esse tipo de aplicação. Sempre lembrando que, como tem risco moderado, eu gosto bastante de diversificar ali também. Então, eu tenho CCBs diversos, mas eu gosto do modelo porque no final das contas, como ele remunera bem, isso acaba dando um up também na carteira. Em relação à Alu, a empresa tem uma margem bruta perto dos 80% e chega a uma margem líquida de 40% aproximadamente, ou seja, sobra para pagar o investidor, ela ainda tem lucro ali e consegue expandir em termos de market share, ou seja, vai abocanhando essas fatias de mercado cada vez maiores, né? Vai expandindo com esse financiamento do investidor. Então o investidor participa nesse primeiro momento dos lucros e do crescimento da empresa nesse modelo que, como eu falei, já detalhei em outros vídeos, né, que eu recomendo que você assista, mas via de regra você aplica e recebe uma parcela mensal dada uma carência ali que geralmente é de 6 meses, ou seja, você vai diluindo também o risco por conta de receber esse valor parcelado, né? Você não recebe todo ele no final. E também tem outro detalhe, você consegue encerrar o investimento, ou seja, resgatar todo o valor a cada 12 meses, caso você queira. Caso você não queira, você segue recebendo parcelas até o final do investimento, que pode ser em 24 ou 36 meses, por exemplo. Dito isso, se você ficou com alguma dúvida em relação a qualquer coisa que eu comentei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder. E me conta aqui também se você já tem uma assinatura, já fez ou conhece alguém que fez e quais são as impressões, seja essa assinatura de iPhone, seja de veículos ou algum outro modelo de assinatura de bens, que é um modelo que certamente veio para ficar. É isso que os números têm mostrado. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.